Todos em pé em reverência à palavra de Deus para a leitura do texto sagrado. Filipenses 2, 12 ao 18, dando continuidade à nossa série de exposições em Filipenses. Verso 12, assim diz a palavra do Senhor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, e, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nós possamos, Deus, entender que devemos brilhar neste mundo, Senhor, que nós possamos entender, Deus, que devemos, Senhor, sermos luzeiros, astros, Deus, que direcionem o caminho deste mundo caído, Senhor, que o Senhor fale poderosamente ao teu povo que aqui está reunido, que o teu Espírito Santo possa aplicar a mensagem nos corações que aqui estão e aqueles que verão posteriormente a mensagem, Senhor, e que possamos como igreja, Deus, brilhar nessa localidade, Senhor, brilhar nesse local, brilhar nessa cidade, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo, Senhor, que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Você deve brilhar, você deve resplandecer e você deve fazer isso para a glória de Deus. Você deve brilhar para a glória de Deus. Vimos nos textos anteriores algumas verdades importantes e fundamentais. Vimos, por exemplo, no versículos 1 ao 4 do capítulo 2, que nós devemos andar em unidade. Vimos também que devemos ter a mente de Cristo, versículos 5 ao 11, para poder andar em unidade e para poder expressar essa unidade. E agora o apóstolo, ele nos exorta e nos encoraja e diz que nós já somos luzes neste mundo. Ali no versículo 15, diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. A expressão astros aqui, fóster, do grego, indica um luzeiro ao qual os navegantes olhavam nas suas navegações, eles se direcionavam por essas luzes. Os astros no céu, os luzeiros a qual eles olhavam e verificavam qual era o caminho. Então, o texto diz aqui que nós devemos brilhar para iluminar essa geração caída, essa geração corrompida. O Billy Graham fala que a Bíblia é a luz da igreja, mas a igreja é a luz do mundo. Então nós devemos, como luzeiros, como astros, e a expressão astros, nós brilhamos para a glória de Deus. Nós devemos brilhar para que este mundo corrompido possa ver a luz de Cristo em nós. O texto aqui está ecoando duas passagens, uma do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento. Abram lá em Daniel capítulo 12, versículo 3. Então Paulo, nessa digressão, ele fala: vocês têm que ser unidos, vocês têm que ter a mente de Cristo e vocês devem brilhar. Daniel 12:3 diz o seguinte: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como a estrela sempre e eternamente. Os sábios, aqueles que são tementes a Deus, aqueles que um dia ressuscitarão para a glória, para a vida eterna, esses aqui nesta vida devem
resplandecer como o fulgor do firmamento, como o sol, e devem ensinar a justiça como as estrelas sempre e eternamente. O texto nos conclama como servos de Deus a sermos luzeiros nesse mundo em trevas, nesse mundo corrompido, nessa geração Genau, nessa geração caída, neste tempo caído. E o outro texto ecoando, que Paulo está fazendo, é Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 16. O texto não diz que devemos brilhar para a nossa glória, que devemos brilhar para a nossa satisfação, que devemos brilhar para mostrar que somos os melhores, mas devemos brilhar para direcionar esta geração caída e corrompida. Mateus 5,16 diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhem a luz de vocês. Os homens devem ver a luz de vocês, aquele paradigma. Eu devo praticar a esmola, a piedade, sem me mostrar, porém eu devo brilhar para que os homens vejam a piedade em mim, para que Deus seja glorificado. Então o texto aqui está dizendo o seguinte: olha, vocês como igreja local, vocês filipenses, vocês PIB de Governador Celso Ramos, vocês devem brilhar. Vocês são astros no mundo, o mundo está em trevas e o mundo deve se direcionar por onde vocês dizem, por meio, obviamente, da palavra de Deus. Essa palavra, Foster, só vai aparecer lá em Apocalipse 21:11, vamos abrir. Ela aparece 2 vezes na Bíblia. E a Almeida traduz por luzeiros, e a ACF brilhantemente traduz por astros, o astro que guia. Apocalipse 21:11. Deixa eu abrir aqui. E tinha a glória de Deus e sua luz, Foster, era semelhante a uma pedra, e preciosíssima como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Se você fazer o contexto aqui, você vai ver que no versículo 1, 2, 3, a Nova Jerusalém desce do céu como uma esposa, e fala que essa Nova Jerusalém brilha. Quem é a esposa? A igreja. Então nós devemos brilhar, nós devemos resplandecer. E como nós podemos brilhar então? Como podemos ser luzeiros, astros, brilhar para esse mundo em trevas para a glória de Cristo? Primeiro, obedecendo a Deus. Devemos brilhar. Como fazemos isso? Obedecendo a Deus. Segundo, desenvolvendo a nossa salvação, ou operando a nossa salvação. E terceiro, retendo a palavra da vida. Essas são as formas que o Senhor nos instrui para que possamos brilhar. Dito isso, vamos ao primeiro ponto das verdades dessa noite. Nós podemos brilhar obedecendo a palavra de Deus. Verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aqui ele fala como sempre obedecestes. Então é uma verificação e uma conclamação. Vocês que obedecem, continuem obedecendo. Ele está fazendo paralelo com o verso 27 do capítulo 1 de Filipenses. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Quer eu vá, quer eu não vá, eu quero que vocês combatam pela fé do evangelho, eu quero que vocês obedeçam à fé do evangelho. Então a vida cristã é uma vida que deve ser uma vida de obediência. Agora, obediência a quê? As regras que nós inventamos, obediência a quê exatamente? Aquilo que Paulo falou nos versículos anteriores. E o que ele falou nos versículos anteriores? Primeiro ele vai falar da unidade, a união. Como é que vamos brilhar? Obedecendo o quê? Obedecendo, sendo unidos, versos de 1 ao 4 do capítulo 2. Voltaremos ao texto do domingo passado, 1 ao 4. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que ele está dizendo? Olha, obedeçam o quê? A ordem que eu dei para que vocês sejam unidos. Por quê? Porque tivemos a mesma experiência, a consolação do Espírito. Tivemos, além da mesma experiência, temos os mesmos sentimentos semelhantes a Cristo Jesus e temos o mesmo objetivo, que um sirva o outro, que um considere o outro superior a si mesmo. Então Paulo está exortando, vocês devem brilhar. Como vocês devem brilhar? Vivendo em unidade na igreja local, sendo pessoas que vão ter uma visão comum de igreja local, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, o lema da Aliança Batista Mundial, isto é, sejam unidos. Vocês foram salvos pelo mesmo Deus, batizados pelo mesmo Espírito. Quando se converteram, foi-lhe dado de beber o mesmo Espírito. E todos vós, quer servos, judeus, gregos, todos vós foram dados de beber de um único Espírito. Segundo, como podemos obedecer então para que a gente possa brilhar? Obedecendo na imitação de Cristo. O verso 5. E é interessante, as pessoas pegam um texto, os versículos sem contexto, mas há uma progressão de pensamento de Paulo. Quando ele fala no verso 12 para obedecer, ele já está dizendo o quê? O que ele falou nos versículos anteriores. Então eu devo obedecer o exemplo de Cristo, o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí a pregação do domingo passado, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O que isso quer dizer para nós? Que temos o nosso exemplo. Cristo não se apegou ao fato que ele era Deus, Cristo não se apegou à sua reputação, Cristo não se apegou ao fato que ele deveria se tornar um servo e ser julgado por homens ímpios. Cristo desapegou. Cristo se colocou abaixo de suas próprias necessidades para que a nossa necessidade pudesse ser colocada acima. Foi isso que o Senhor fez. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu quero que vocês obedeçam. Que vocês obedeçam na minha presença ou muito mais agora na minha ausência. Para que então vocês possam brilhar. Como fazendo isso? Obedecendo o exemplo de Cristo. Abram lá em 1 Coríntios 11:1. Então, ao contrário do que diz aquela música não cristã chamada Sabor de Mel, que fala que vão ver Jesus brilhando em você, você no palco, o texto aqui não é para te fregar na cara de crente que não te ajudou que você vai brilhar. É para você direcionar o mundo, para que o mundo possa ver a glória de Cristo. É isso que o texto está dizendo. 1 Coríntios 11 diz o seguinte, verso 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo, como também eu de Cristo. A King James traz seguidores. Por quê? O que é ser um seguidor de Cristo? É alguém que imita as atitudes de Cristo. Alguém que segue o exemplo de Cristo. A palavra aqui, mimetai. Façam exatamente como eu faço, porque eu estou imitando a Cristo. Então, como nós podemos obedecer e brilhar? Imitando ao Senhor Jesus. E como nós sabemos como Ele faz? Não é imaginação. No texto bíblico vai dizer. Os evangelhos, as cartas, Atos, eles vão nos orientar como podemos então obedecer esse mandamento. Aqui fala, como sempre obedecestes. Agora será que a igreja do Senhor está obedecendo esse mandamento de ser um e imitar a Cristo? Será que estamos brilhando suficientemente para que aqueles que estão em trevas possam ser direcionados? Ou será que infelizmente tem se visto uma igreja, eu falo igreja no geral, antropocêntrica, uma igreja centrada nos seus sonhos, nas suas visões, nas suas necessidades, uma igreja centrada nos seus gostos, uma igreja que procura serviço, ser a cliente de um teatro religioso? Ou nós estamos brilhando? É isso que Paulo está demonstrando aos filipenses. Vocês são luzeiros, astros no mundo. O mundo é a única luz que vocês têm. Quer dizer, vocês são a única luz que o mundo tem. Vocês devem brilhar para que o mundo possa ver Jesus em vocês. Agora, a primeira forma para que eu brilhe é obedecendo a Deus, obviamente. A segunda forma, isso é ligado à obediência, eu devo desenvolver a minha salvação. Versos 12 ao 14. Ali no verso 12 diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência,
assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Primeiro, o que o texto não está dizendo? O texto não está dizendo que a salvação é por obras. Desenvolver a salvação não é salvar-se por obras. Ele não fala, desenvolvei para que sejais salvos. Ele fala isso? Então o texto não está dizendo que você tem que trabalhar para ser salvo. Não é o que o texto está dizendo. Operai a vossa salvação. Então, a vossa salvação é algo que você já tem. Não trabalhem, não operem para que vocês sejam salvos, mas sim operem, trabalhem a salvação que vocês já têm. Né? Não é operar para ter salvação. O que isso quer dizer? Primeiro aqui é uma ordem coletiva. Operai a vossa, embora algumas traduções coloquem no singular, o texto grego é plural, a vossa salvação. É uma carta a uma igreja local. A igreja local em unidade, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, deveriam então amadurecer coletivamente o seu cristianismo. Claro que a gente pode aplicar isso a nós, né? Podemos aplicar isso a nós. Então aqui o que o texto diz é que nós devemos amadurecer o nosso cristianismo, desenvolver a experiência inicial de fé que nós tivemos. Por isso que fala operai, trabalhai, desenvolvei, né? De que maneira eu desenvolvo a minha vida espiritual? Exercício. Os exercícios espirituais, o culto público, a reunião, não deixai-vos, pois, de congregar, como é costume de alguns, mas antes admoestai-vos uns aos outros, quanto mais que vedes que o dia já vai se aproximando. A oração, tu, pois, quando orares, entra aí no teu quarto, aí Jesus vai dar toda a especificação da oração lá na oração do Pai Nosso, os jejuns, né? As ordenanças, que as ordenanças, embora não transmitem graça, elas nos remetem a fatos e fatos abençoados, como o batismo, que nos lembra que morremos em Cristo, ressuscitamos para uma nova vida, nos liga, né, simbolicamente à cruz de Cristo, a sua morte e ressurreição, a ceia do Senhor, que nos lembra o seu sacrifício e que Ele um dia voltará. Então o que eu devo fazer para operar a minha salvação? Eu devo me exercitar na piedade. Paulo fala para Timóteo, o exercício físico tem pouco proveito. Por que ele fala isso? Porque ele só tem proveito para uma vida, para essa vida. Mas exercitar-se na piedade tem proveito para esta vida e para aquele dia. Então, o que o texto está dizendo? Olha, vocês devem operar a salvação de vocês. Vocês devem desenvolver a salvação de vocês. Vocês devem fazer isso. Por quê? Para que vocês possam crescer, para que vocês possam amadurecer, para que vocês possam ser cristãos mais sadios e maduros. É isso que Paulo está dizendo. Então, existem alguns erros aqui, de alguns segmentos. O primeiro que diz que você tem que pagar o preço para ser salvo. A salvação é gratuita, o discipulado custa tudo, custa a sua vida inteira, mas a salvação é gratuita, não é por obras, é pela graça por meio da fé. O segundo erro é achar que você, uma vez salvo, não deve fazer absolutamente mais nada. Que você tem que descansar em berço esplêndido e esperar que os anjos te motivem a fazer alguma coisa. Isso também é errado, você vai atrofiar a sua fé, mesmo que seja um cristão salvo, um cristão nascido de novo. Então, aqui é um alerta de Paulo, ó. Assim, na minha ausência ou na minha presença, obedeçam assim, vocês devem operar a vossa salvação. E é interessante que nessa operação da salvação, devemos operar, desenvolver nossa salvação, nos achegando perto de Cristo. Abram lá em Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente ou completamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Os que por ele se chegam a Deus. Você deve se achegar a Deus por meio de Cristo, porque ele te salva imperfeitamente, te salva meia boca, dá uma grande contribuição. Não, ele salva perfeitamente.
Mas para que você possa usufruir disso, você deve então se achegar a Ele. Não há como operar a sua salvação, desenvolver a sua salvação sem uma relação diária e contínua com a pessoa de Cristo. Isso é impossível. É Ele que transmite graça, é Ele que nos dá graça, é Ele que derrama graça, Ele é a própria graça. Por isso, Ele salva perfeitamente, Ele amadurece perfeitamente, Ele capacita perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. Então nós devemos fazer isso. Também devemos ter um outro sentimento quando vamos desenvolver, operar a nossa salvação. Devemos operar a nossa salvação, voltando para o texto base, com o quê? De qualquer jeito? Com temor e tremor. Como essas duas palavras não fazem mais parte do vocabulário evangélico? Seremos a geração que dança, a geração que canta, a geração que pula, mas poucas músicas falam que devemos ser a geração que teme, a geração que treme. O apóstolo vai dizer: eu quero que vocês operem a salvação de vocês, não de qualquer jeito, mas com temor e tremor. Um santo temor reverente a Deus. Abram lá em Hebreus 12. Versículos 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, seguremos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu devo servir a Deus como? Reverência e piedade. A nossa igreja é tão irreverente, pois é. Eu devo servir a Deus com reverência e piedade. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Moisés, tira a sandália, querido, tira. Por quê? Porque o lugar que você pisa é santo. Abram lá em Salmo 119, verso 20. Eu devo praticar os exercícios espirituais com fé, com alegria, com confiança, mas com temor e tremor. Eu não estou falando com um coleguinha, eu não estou me achegando a um coleguinha, mas sim ao Deus Santo, que é fogo consumidor. Imagina o sol. O Deus criou o sol é um palito de fósforo perto do que é Deus. Salmo 119, verso 20. Deixa eu achar. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. A minha alma está quebrantada de desejar os seus juízos. E agora o verso 120. A minha alma está quebrantada. Quebrantada, ela está quebrada, correto? E agora o verso 120. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. Eu fiquei trêmulo, arrepiado. Eu te temi. Eu temi os teus juízos. Então como que eu vou operar a minha salvação? Com temor e tremor. Não tem outro sentimento que o crente deve ter. Ele deve entender o seguinte, que Deus é um Deus santo e devemos ter um temor reverente a Deus, um temor reverente ao Senhor. Um povo que não teme o seu Deus jamais poderá glorificar o seu Deus. Nós servimos ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e devemos então desenvolver nossa salvação com absoluto temor e tremor. Eu temo a ceia, não pela ceia, mas pela maravilha que ela representa. Não vou tomá-la indignamente, não vou fazer batismos de maneira indigna e irreverente, como já vi batismo em toboágua. Eu não vou ir à igreja, ir à reunião dos santos para ser servido, mas para cultuar, porque eu temo ao Senhor, eu temo a Deus, eu tremo, e quando eu escuto a sua palavra eu me arrepio. E não é aquele arrepio, não, é um arrepio de tremor. A gente, quando vai ler o texto no culto público, qual é a posição que nós ficamos? Em pé, em reverência ao Senhor. Continuamos. Desenvolvemos a nossa salvação
pelo poder de Deus. Verso 13. Como é possível então eu, pecador, conseguir desenvolver a minha salvação para que eu possa brilhar para Cristo? Eu sou incapaz, sim, você e eu, nós somos absolutamente incapazes. Mas como nós conseguimos então operar a nossa salvação com temor e tremor? Por que Paulo fala vocês devem fazer isso? Verso 3 diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Você trabalha naquilo que Deus trabalha. Se Ele não operar, você nunca conseguirá resolver. Todo bom desejo que eu tenho provém de Deus. Todo mau desejo que eu tenho provém de quem? De mim ou do diabo. Todo desejo que eu tenho de servi-lo provém de Deus. Toda capacitação que eu tenho ao servi-lo provém de Deus. É Deus quem opera em mim o querer. Ele me dá o desejo de e me dá a capacidade de efetuar. Então, quando eu efetuo algum trabalho para Deus, quando eu desenvolvo, quando eu cresço na fé, não é porque eu sou mais inteligente que outro, mais capaz que outro, melhor do que outro. É porque Deus desenvolveu em mim o querer e o efetuar. A graça de Deus trabalha em nós para que nós possamos querer e cumprir a sua vontade. Porém, essa graça ela não é irresistível. Abram ali em 2 Coríntios 6:11. Diz o seguinte: e nós, cooperando também com Ele, com quem? Com Deus, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6:1. Que não recebais a graça de Deus em vão. O Senhor opera no meu coração para que eu queira servi-lo melhor, para que eu queira orar, para que eu queira ler a sua palavra, para que eu queira ir ao culto público, para que eu queira ter compromisso, para que eu queira servi-lo com meus bens. Porém, quem vai servir o Senhor com os seus bens sou eu, não é o Senhor. Quem vai orar não é o Senhor. Quem é que vai orar? Sou eu. Quem vai ler a Bíblia não é o Senhor. Quem vai ler a Bíblia? Eu. Quem é que vai na igreja? Não é o Senhor, sou eu. É eu que vou fazer isso. Porém, Ele me capacita, primeiro Ele me faz querer, Ele transforma o meu coração, Ele muda o meu querer, e eu querendo então, eu consigo efetuar. Então, só de uma pessoa já ir ao culto público, ouvir a palavra de Deus, já existe ali uma obra de Deus. Se a semente vai brotar ou se Satanás vai roubar a semente é outra coisa. Se ela caiu entre espinhos é outra coisa. Porém, o fato é que tudo vem pela mão de Deus. Toda a graça, toda a capacitação vem pela mão de Deus. Desenvolvemos a nossa salvação não imitando maus exemplos. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Muitos vão entender aqui que Paulo está fazendo uma referência ao povo de Israel. Um alerta para a gente. O que o povo de Israel fez no deserto? Murmurou e contendou. Fez contenda. A palavra aqui é murmuração, é gogusmos, é murmúrio, é literalmente isso. O povo ficava aqui no deserto, eles faziam isso. E a palavra para contenda é disputa. Então, como é que eu posso brilhar se na minha igreja local eu não ando em unidade, não tenho a mente de Cristo, não obedeço ao Senhor? Como é que eu posso brilhar se eu ando murmurando e ando contendendo? Como eu posso fazer isso? Como eu posso ser um luzeiro ao Senhor? Se na nossa igreja local existe briga por egos, por cargos, por felicitações, por aplausos. Falo no geral, obviamente. Como? Não tem como eu brilhar. Não tem como eu glorificar a Deus. Por isso que ele fala, fazei algumas coisas. Fazei todas as coisas. Não é fazer aquilo que você gosta sem murmuração e nem contenda. Fazei aquilo que você se acha capaz. Fazei aquilo que você acha que é bonito. Não. Fazei todas as coisas. Seja pregar, evangelizar, limpar o banheiro, tentar comprar um cabo HDMI que funcione, subir na escada para botar o cabo HDMI, para depois não funcionar. Fazei todas as coisas sem contenda, sem murmuração, porque estamos fazendo para quem? Para Deus. Cada ação na igreja é para Deus, não é para o pastor, não é para a denominação, não é para a Convenção Batista Brasileira, não é para mim mesmo, é para o Senhor. Por isso ele fala, vocês devem brilhar,
Mas para isso, fazei todas as coisas, não murmurem, não contendam, né? Devemos imitar a Cristo, o Israel verdadeiro, não o Israel segundo a carne. Devemos desenvolver nossa salvação. E por que eu devo desenvolver a minha salvação? Verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis aqui é inocentes, né? Não é impecável, mas você não tem uma vida censurável, né? E sinceros, o texto grego, a ideia aqui é de sem logro. Você não tem o objetivo de enganar ninguém, né? Sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Mas pastor, não dá para viver assim. Por quê? Porque o mundo está muito caído, o mundo está muito mal, o mundo está sem Cristo. Eu devo ser irrepreensível, sincero, filho de Deus inculpável, aonde? No céu? O que diz o texto? No meio de uma geração avivada, corrompida e perversa. Corrompida e perversa. Assim que eu tenho que brilhar. As estrelas não são necessárias de dia. As estrelas não são úteis de dia. Elas não direcionam o caminho de dia. Porque está tudo claro. Onde é que eu preciso dos luminares, das estrelas, dos astros? De noite, quando está tudo escuro. E para isso eu tenho que desenvolver a minha salvação. Eu tenho que amadurecer na fé. Tem uma heresia entrando por aí, que para variar nasceu no meio batista, né, que diz o seguinte: não, você pode ser filho de Deus sem ser discípulo. Eu já ouvi. Não, ali Jesus fala que se me amais, obedeçais os meus mandamentos. Aí a pessoa fala, não, mas peraí, eu creio nele, mas eu ainda não o amo porque não obedeço os mandamentos. Ali é discipulado, não tem nada a ver com salvação. Como eu posso crer em Cristo sem amá-lo? Como eu posso experimentar a Cristo e não me apaixonar, no bom sentido da palavra, e não ficar maravilhado com quem Ele é e amá-lo, e querer obedecê-lo simplesmente porque eu sou grato ao que Ele me fez? Como isso é possível? Então, a vida cristã, ela exige um amadurecimento espiritual. Ela exorta para que nós sejamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Ela assim determina para quê? Entre a qual resplandeceis. E olha aqui que ele não fala para que resplandeçam. Entre a qual resplandeceis. Para Paulo, nós já estamos resplandecendo. Nós já estamos brilhando. Para ele é inconcebível que um crente não esteja brilhando. Que um crente não esteja sendo luzeiro no mundo. Infelizmente nós temos uma geração de crente, James Bond 007, que ninguém sabe que é crente. Está numa missão secreta neste mundo que ninguém sabe que eles são crentes. Como eles vão brilhar? Como eles vão fazer com que o mundo glorifique a Deus? Obviamente com a conversão dessas pessoas. Continuamos. E a terceira verdade expressa no texto: eu vou brilhar como? Retendo a palavra da vida. Verso 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Aqui diz algo importante. Como Paulo? Como que eu vou ter unidade? Verso 1 ao 4. Como que eu vou ter a mesma mente de Cristo? Verso 5 ao 11. Como que eu vou ser obediente? Verso 12. Como que Deus vai efetuar isso? Verso 13. Como que eu farei todas as coisas sem murmuração e nem contenda? Verso 14. Como então serei irrepreensível e poderei então brilhar como luzeiro no mundo? Verso 15. Como, Paulo? Como? Retendo a palavra da vida. A palavra reter aqui é se agarrar, agarrar-se. E aqui a gente tem um jogo interessante. Aqui fala retendo a palavra da vida. Aqui é um paralelo. Porque Cristo não reteve a sua reputação. Ele deixou ela. E agora nós fazemos o que? Nós retemos a palavra de Cristo. Cristo não se importou com a sua divindade, não reteve a sua glória. E nós agora retemos a palavra desse Deus. Nós seguramos a palavra desse Deus. O que isso quer dizer? Reter a palavra de Deus, agarrar-se às verdades cristãs. A verdade cristã
é aquilo que nós devemos ficar firmes. Abram ali em Atos 2:42. Atos 2:42. Diz o seguinte: e perseveraram isso é reter a palavra da vida, perseverar na doutrina dos apóstolos. O grego ali é continuaram em continuar, estavam continuamente em, então continuaram, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Não é o que dá certo, mas é o que é certo. Não é o que dá resultado, mas Deus ordenou que se faça ou Deus não ordenou que se faça? Como eu posso brilhar nesse mundo? Eu devo reter a palavra da vida. É interessante que a gente está vendo aqui então que de alguma maneira, retendo a palavra da vida, eu devo ser diferente desse mundo para que esse mundo olhe para mim e eu tenha algo diferente, correto? Perfeito? Os nossos cultos estão cada dia mais parecidos com boates. Ah, mas a Bíblia não ordena como tem que ser o culto em si. Pois é, mas um ambiente onde se parece com uma boate é um ambiente onde há reverência? Um ambiente onde há meditação, reflexão? Alguém reflete a vida num estádio de futebol, numa boate? Não. A estética diz muito. A estética fala muito. Por isso que a estética é importante. Uma estética sóbria, que mostra alguma coisa eles têm de sóbrio diferente ali. O que é? Claro, se não tiver vida, nada disso vale. Mas se a gente brilhar, e eles verificarem que as nossas reuniões são reuniões piedosas, que expressam Deus santo e reverente, a gente vai começar a apontar o caminho correto. Por isso nós devemos reter a palavra da vida, firmar na doutrina dos apóstolos. Por que a sua igreja não faz isso? A Bíblia ordena que eu faça isso. A Bíblia orienta que eu faça isso explicitamente ou implicitamente. Por que você... É tão legal. Pô, que legal, é legal. Poxa, que bom, mas é bíblico. É bíblico. O Senhor assim ordena. Isso vai contribuir para que eu brilhe neste mundo e leve pessoas a Cristo verdadeiramente? Ou eu vou a massagear o ego de uma geração caída e pecadora? Segundo ponto. Para que eu retenha a palavra da vida, eu devo saber que ela gera vida. Verso 16 que nós já lemos. E abram lá em João, capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Pastor, você tem que fazer algumas coisas para emocionar as pessoas, para que elas chorem e para que elas possam então se converter. Não precisa. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6, 63. As palavras do Senhor são o quê? Espírito e vida. O que vai dar a vida a uma geração perversa, corrompida, caída? As palavras do Senhor. A palavra de Deus vai dar vida. Ali no verso 67 e o verso 68. Eu vou ler o verso 66 também. Aqui Jesus faz o apelo ao contrário. Qual é o apelo? Quem quer vir? Qual é o apelo ao contrário? Quem quer ir embora? O verso 66. Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12. Aqui está o apelo ao contrário. Quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Jesus não buscava agradar a multidão. E qual é a resposta de Simão Pedro? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Realmente o discurso foi duro. Mas, Senhor, o discurso é duro, Senhor, mas eu vou para onde? Eu vou para quem? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, por que nós devemos reter a palavra da vida para que possamos brilhar? Porque são elas que vivificam, são elas que transformam. Pessoas emocionadas ficam na igreja até o tempo em que a emoção acaba. A verdade é essa.
Quando nós utilizamos métodos carnais para atrair pessoas carnais, devemos mantê-las então com mais métodos carnais. Por isso que o Senhor nos demonstra: eu quero que vocês brilhem, mas da maneira certa. Haverá viajantes que verão a luz do astro de vocês e serão guiados por vocês, que são a luz do mundo e o sal da terra, até a cruz. Vocês então farão sim o papel do evangelista que John Bunyan fala. Vocês vão levar o peregrino até a cruz. Mas para isso vocês devem brilhar em um mundo escuro, terrível, opositor às verdades do reino. Agora, devemos brilhar até quando? Voltando para Filipenses e já partindo para o final. Até o fim. Verso 17 e 18. Aqui Paulo, na prisão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Essas palavras são tremendas. Ele fala no versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da obra de Cristo. E fala que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Isto é, Cristo morreu por vocês. Agora ele fala no verso 17: ainda que eu seja oferecido a Deus por sacrifício, por causa do serviço que eu fiz à fé de vocês, eu quero que vocês se regozijem, porque eu me regozijo. Isto é, assim como Cristo se deu por vocês, eu estou me dando por vocês. Ele não fala para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus no verso 5? É exatamente o que ele está fazendo. Quando eu devo brilhar? Até quando eu devo brilhar, obedecer? Até o fim. E se o fim chegar devido à minha fé, qual o sentimento que eu devo ter? De regozijo. E ele fala: regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Caso eu seja realmente morto e ele foi solto e chegou provavelmente até a Espanha depois, porque Jesus mandou ir até onde? Até o fim do mundo. Ele foi, não sabia que tinha América, senão ele tinha dado um jeito de ir até a América e pregar os índios, mas ele foi até a Espanha, né? Isso, o que isso nos ensina? Que Paulo entende que sua vida é um sacrifício, uma oferta a Deus pela fé dos filipenses. Aí eu pergunto: nós estamos dispostos a nos sacrificarmos pelo serviço da nossa fé, a brilharmos? Uma estrela brilha, mas quanto mais ela brilha, menos tempo ela tem para brilhar, correto? Ela se desgasta, e se desgasta, até então que há um dia em que ela não brilha mais. E é isso que o Senhor nos propõe nesta noite: brilhemos, nos desgastemos. Todo o combustível que Ele nos deu, que a gente use para brilhar, para que o Senhor seja então glorificado e nós sejamos luzeiros em uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Para isso então retenham a palavra da vida. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor e pedir com que o Senhor possa nos capacitar a tal. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Tem piedade de nós, Senhor. Te louvamos pelo aquilo que o Senhor já nos deu, Senhor, pelas graças que o Senhor já nos concedeu para a caminhada, Pai. Mas te pedimos perdão porque sabemos que ainda não somos o que deveríamos ser, Senhor. Então nos capacita a tua igreja local que está reunida nesta noite. Capacita aqueles que não puderam vir, mas que verão depois, Senhor, a pregação, para que possam colocar em prática aquilo que foi falado nesta noite, Senhor. E que nós, como igreja do Senhor reunida, como povo do Novo Testamento, possamos pregar o Evangelho verdadeiro, retendo a palavra da vida, e possamos brilhar para a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos vocês.